Opa! E aí pessoal, beleza? No ano passado eu fiquei sem fazer intro, né? Esse ano eu vou fazer um pouco de intro aqui, talvez alguns manhwas eu não vou botar intro. Eu decidi, no começo desse ano, fazer os manhwas que eu tinha deixado atrasado. Então, tipo assim, manhwas de vingança faz quase um ano que eu não faço. Depois que eu comecei a fazer o roteiro, comecei a gostar muito de fazer manhwa de vingança, porque eu falava passo a passo, né? E o meu canal é um pouco complicado porque eu faço resumo / recomendação. Geralmente os canais, eles costumam focar em um. O resumo, pessoal, é você literalmente narrar cena a cena sem deixar chato. A recomendação é você vender o peixe daquela obra, sem dar muitos spoilers. Mas eu espero que vocês gostem desse top 5, né? E vamos seguir evoluindo e até a próxima. O lanceiro genial imortal. Naquela noite sombria, sem nenhum pudor, caminhando entre os corpos dos seus aliados, Damian, o centurião das forças de subjugação do reino de Baroque, sabia que essa batalha não seria justa para o seu lado. Em seus pensamentos, que beirava o seu arrependimento, ver os seus companheiros que morreram covardemente ao tentar enfrentar 2.000 soldados inimigos, sabendo que do seu lado só teria 100 bravos homens, Damian se questionava se esse realmente era o seu fim. Talvez se ele se interessasse antes pelo exército, as pessoas que tiveram o fim ao seu lado não teriam morrido todos. Em seus pensamentos finais, em cima dos corpos dos seus amigos, ele implorou para Deus que se ajudasse ele a ter outra chance, ele não seria mais essa pessoa fraca. Damian, sem saber o que aconteceu, ele acabou retornando no tempo, basicamente nos seus 13 anos, minutos antes do falecimento trágico dos seus pais. Por ser uma criança perante a sociedade, um tutor legal poderia ajudá-lo a cuidar das finanças deixadas pelos seus pais em vida. Em meio ao seu luto, ele não se preocupou e assinou deixando seu tio cuidando de tudo, ficando assim a par de todos os recursos da sua família. Porém, o seu tio se mostrou ser uma tremenda víbora. Depois de passar tudo para ele, Damian foi expulso de casa, passando assim a precisar viver nas ruas, roubando para que pudesse sobreviver cada dia mais, passando por vários tipos de situações humilhantes e situações deprimentes para uma pessoa que acabou de perder os seus pais. Por ele ser um órfão abandonado pelo seu tutor legal, ele foi incriminado e levado no lugar do líder dos becos para a prisão. Depois o mesmo, para poder ganhar sua liberdade, ele foi forçado a servir obrigatoriamente nas forças especiais. E no meio dos seus embates nas ruas, quando ele era criança, ele acabou sem querer quebrando seu núcleo. Por isso, mesmo ele sendo bem forte, ele não conseguiu alcançar o seu ápice. Uma coisa era bem certa, nessa época, por ele estar em luto, ele não se preocupou muito com as coisas do futuro, então deixou tudo para o seu tio. Só que dessa vez, ele sabe que não vai cometer mais esse erro. E por isso ele sabe que não precisaria necessariamente dele assinar, já que perante o governo, os bens vai para o seu nome de qualquer maneira. E depois de educar o seu tio, ele mandou o tabelião corrupto mostrar os verdadeiros documentos, na qual ele sabia que tudo iria para o seu nome, não precisaria de mandar nada para o seu tio. Damian, ele não entende como que isso foi acontecer por ele ter retornado nesse tempo, mas uma coisa é certa, o seu núcleo está intacto, então ele tem uma chance muito boa de ter muita mais força e trazer muito mais recompensa no futuro dele no exército. Entretanto, o seu tio é uma pessoa louca por dinheiro, e ele sabe que cedo ou mais tarde ele vai mandar a gangue dos becos ir atrás dele. Primeiro Damian, ele vai limpar essa bagunça, depois ele vai se alistar no exército para uma guerra que vai devastar o reino daqui a 5 anos. Só que dessa vez ele vai estar bem preparado para o futuro. A segunda tentativa do Berserk. Tudo começa naquela noite que deveria ser apenas mais uma diversão de uma pessoa que estaria tomando uma cerveja e jogando alguns jogos. Mas quem poderia imaginar que aquilo poderia acontecer? Basicamente ninguém poderia imaginar isso. Quando o nosso protagonista entendeu, já era tarde demais para ele voltar atrás. Ele foi puxado para dentro do jogo infernal que ele estaria jogando. Em suas memórias, antes de ser arrastado para esse inferno, alguma coisa disse para ele que ele precisaria zerar esse jogo para retornar para sua terra. Desde então ele precisou se adaptar nesse mundo, nesse corpo desse bárbaro. Até que o rei demônio e seus demônios venham a ser extinto em combate. Nessa história de aventura e fantasia com ele estava a maga Melissa, o herói da história Gali, os 2 sacerdotes da igreja Gordon e Cyril, e por fim nosso protagonista. O seu personagem Kadin era o grande guerreiro de Atla, o deus da luta e da selvageria. Ele naquele grupo, ele era o tanque deles. Qualquer pessoa no mundo daria tudo para viver nesse jogo. Só que a pergunta é bem simples. Sair da sua vida confortável e ser puxado contra a sua vontade para salvar o mundo de outra pessoa, vendo por essa perspectiva, seria uma merda total. Pior ainda se ela for uma pessoa boa, já que ela vai ter que se adaptar no corpo de um bárbaro. Com o tempo no corpo de Kadin, o prota, ele precisou se adaptar a essa rotina e aprender mais sobre o seu personagem. Os bárbaros, eles costumam receber um poder sinistro ao ingerir o sangue dos seus inimigos. Só que tinha um defeito nesse buff. O seu corpo, ele literalmente entra em um frenesi total. No momento que ele está nesse modo Berserk, ele não tem noção de quem são seus inimigos e seu aliado, já que ele vai perdendo a sua consciência conforme ele vai ingerindo mais e mais sangue. Todo mundo ao seu redor vira seu inimigo. Por causa dessa maldição de Berserk, ele quase sem querer eliminou uma das suas companheiras de equipe, a Melissa, que era uma pessoa que ele admirava muito. O seu grupo, ele tinha uma compreensão muito grande sobre o sacrifício que ele estava fazendo, já que ele estava literalmente se transformando num monstro para poder ajudar eles a salvar a humanidade. E depois de muito tempo de dor, sofrimento, finalmente o rei
demônio acabou caindo em combate. Com a queda do rei demônio, Cadinho finalmente achou que poderia descansar em paz, já que ele viu aquela luz que acabou aparecendo depois que ele ligou o PC para jogar esse jogo. Tudo que ele se lembra foi exatamente como está acontecendo agora. Tudo acabou ficando escuro e do nada ele saiu da sua casa e retornou para esse mundo. Agora o mesmo evento acabou de acontecer e ele pensou que finalmente ele retornaria para sua casa. Entretanto, o deus desse jogo disse para ele que ele precisava repetir o jogo de novo. Sem nenhum direito de escolha, de novo Cadinho precisava salvar esse mundo desse inferno. Em suas lembranças desse jogo, ele não se recorda desse começo de fase, e depois de perguntar a um homem aleatório que estava com ele acorrentado sobre que dia era aquele e aonde eles estariam, segundo as informações daquela pessoa, ele entendeu que ele estaria 300 anos no futuro. Depois da queda do rei demônio, 300 anos atrás, os humanos acabaram ficando muito covardes e começaram a lutar entre si, dividindo seus poderes entre 3 regiões. Eles ficaram tão preocupados em lutar entre si que acabaram deixando os demônios florescerem, pensando por eles estarem calados, nada estava acontecendo, mas os demônios estavam ficando mais fortes. Nosso protagonista sabe disso. E as pessoas que foram fazer algumas expedições lá no reino dos demônios nunca retornaram, então eles não sabiam quão fortes os demônios estavam. E nosso protagonista entendeu por que ele foi parar de novo aqui. Ele precisava salvar essa merda desse mundo de novo. Me tornei um ladrão de habilidades. Naquela batalha que poderia finalmente colocar um fim na tirania das erosões que destruíam o mundo através dos seus portais que traziam monstros, finalmente a humanidade estava batendo de frente com o Cavaleiro da Morte. Kras-Valen foi amaldiçoado com o poder de roubar as maldições dos outros, transferindo para ele essas maldições. Toda vez que ele utilizava essa habilidade, ele sentia muita dor no seu corpo. Após a remoção da maldição do Rei dos Heróis Arthur, do grupo Geração Azul, no meio daquela dor que ele estava sentindo no seu corpo todo, algo que nem ele poderia aguentar aconteceu. Arthur ele resolveu simplesmente largar tudo de mão beijada e abandonar a batalha. Kras, que sempre abaixou a sua cabeça para tudo, porque ele não saberia como lidar com os conflitos, vê aquelas pessoas que diziam ser heróis. Isso acabou deixando ele extremamente nervoso. Por ser alguém que abaixava sempre a sua cabeça para não sofrer mais represárias, Kras ele nunca foi respeitado por ninguém do grupo, e todos deixavam bem claro o seu desprezo para ele, como por exemplo, no dia que ele salvou a Bella, que seria a bruxa da Torre Vermelha Mágica, depois dela receber uma maldição na fala. Assim que ele conseguiu tirar essa maldição dela, mesmo causando uma dor crucial no seu corpo todo, ele sabia que teria que fazer isso pela equipe. Para aliviar um pouco as suas dores, ele pediu para que a Bella ajudasse ele dando alguns analgésicos para ele. Só que no momento que ele fez aquilo por ela literalmente chutou ele como se ele fosse um cachorro. A outra pessoa que era extremamente orgulhosa no grupo, que era Mari, por suas imprudências em batalha, sempre era afetada por alguma maldição. E Kras toda vez passava por uma dor infernal para poder tirar essas maldições dela, já que ela era muito imprudente em batalha. Mas tinha outra pessoa que era pior ainda, que era Sigrun Epafine, que era a princesa do Império. Ela sempre fazia muito bullying com ele, já que o nome da família dele era muito forte. E por ele ser uma pessoa muito tímida e muito frágil, ela sempre fazia bullying com ele para poder se mostrar para os outros. Como ele era uma pessoa muito covarde, muito tímida, ele acabou deixando isso para lá. Kras foi quem até livrou ela de uma maldição, porque ia deixar ela cega permanentemente, sacrificando um dos seus olhos no processo. E agora ele simplesmente foi embora, deixando ele ali para morrer sozinho. Arthur ele finalmente resolveu responder para ele contando totalmente a verdade. Ele teria uma maldição de regressão, e toda vez que chegava alguns momentos da história, ele se lembrava de tudo que acontecia. Só que dessa vez ele conseguiu uma maneira de recobrar as suas memórias antes de chegar no momento finais. Como nosso protagonista já estava totalmente alienado e seria incapaz de cair no seu papo, ele falou que vai recomeçar do zero com outro Kras. Observando que ele foi apenas uma ferramenta até no final, Kras resolveu utilizar sua habilidade Capuz Negro. Para as pessoas que não conheciam a habilidade de maneira total, ela simplesmente era utilizada para roubar a maldição e transferir para ele. Só que ela tem a capacidade de roubar o poder das outras pessoas. E sem nada mais a perder, ele resolveu tentar a sorte. Kras ele percebeu que finalmente a habilidade funcionou, o fazendo retornar para 13 anos no passado. Essa habilidade que ele utilizou não pode ser roubada com qualquer habilidade, a pessoa literalmente tem que deixar ser roubada. Como Arthur ele regressou várias vezes e estando já cansado de ter que regressar de novo, ele acabou deixando a habilidade meio solta. Por isso que nosso protagonista conseguiu pegar a habilidade dele. E ainda por sorte conseguiu a habilidade de voltar com as suas memórias. Agora Kras, por retornar 10 anos no passado, dias depois da sua inauguração para saber se ele era uma pessoa poderosa na família, e percebendo que ele não era e sendo mandado para a Casa Verde, aonde as pessoas que eram consideradas falhas da família, ele sabe que precisa utilizar as suas memórias do futuro para salvar o mundo, já que o mundo vai acabar. Então ele não pôde simplesmente deixar para lá. Só que agora ele vai utilizar essas memórias para ficar mais forte, para quando chegar esse exato momento, ele não ser mais a vítima, dominando aqueles que ousaram mexer nele no seu passado, já que no futuro ele vai estar bem mais forte que ele, inclusive essas pessoas que humilharam ele até o fim. O conto do mensageiro esqueleto. Depois de um golpe que seria fatal para alguém fraco vindo do rei demônio, Benhir ao acordá-la se questionava por quanto tempo ela estaria inconsciente. Antes mesmo dela pensar numa resposta para essa pergunta, ela avistou o sacerdote junto com o herói se mantendo de pé esperando que os outros pudessem retornar para a luta. O rei demônio era tão poderoso que não importava o que eles fizessem contra ele, nada parecia dar certo.
Além disso, os heróis perceberam que aquele maldito havia escondido sua habilidade de necromante. Por ser a segunda mais forte do grupo, Berrina ficou aos cuidados de lidar com as invocações, deixando o herói mais livre para poder lidar com o Rei Demônio. Para que o herói não ficasse muito cansado, ambos ficaram revezando. O herói um pouco ficaria lidando com as invocações e ela ficaria depois um pouco com as invocações e ele com o Rei Demônio. Depois de horas ou talvez dias de combate, usando tudo de si, passando pelo Vale da Morte incontáveis vezes, os humanos finalmente venceram. Antes do Rei Demônio partir, ele avisou para eles que a sua ganância levou ele a esse destino. Assim que o mal caiu, os heróis eles começaram a passear, mostrando para as pessoas que finalmente aquele caos que assombrava a humanidade havia terminado. Naquele momento que seria um ambiente de festa, ali se deu a separação do grupo. O mago foi para a Torre Mágica aprender mais e mais e passar seus conhecimentos. O padre resolveu dedicar o resto da sua vida a Deus, para comemorar o fato dele ter sobrevivido àquela batalha infernal. A elfa, que seria tanque do grupo deles, acabou retornando para sua tribo, e o herói foi aclamado pelo povo para se tornar o novo imperador. Berrina voltou para as montanhas do norte, e fez uma guilda lá de assassinos. Isso era uma lembrança da nossa protagonista de 150 anos atrás. O Rei Demônio lançou sobre ela uma maldição da imortalidade. Por ela ser uma morta-viva, a mesma resolveu viver sobre as montanhas sozinha, esperando e esperando, até que finalmente algo acabou mudando a sua rotina. Uma criança começou a visitá-la constantemente. Berrina mandou essa criança partir, pois aquele lugar era extremamente perigoso para ela. A criança explicou para nossa protagonista que ela não tinha para onde ir, já que a sua casa foi queimada. E a sua mãe a mandou ela ficar muito mais forte, então essa menina acabou perguntando se ela poderia ensinar ela um pouco de combate, já que ela via que Berrina era extremamente poderosa. Depois de ver a história daquela criança e percebendo a determinação em seu olhar, a nossa protagonista resolveu ensiná-la e acabou aceitando ela como a sua primeira discípula. Por mais de 11 anos de treinamento foi assim, até que aquela criança finalmente cresceu. E ela estaria agora criando seu próprio sonho. Assim que a sua pupila partiu para poder virar uma heroína nesse mundo, Berrina ela voltou a ficar sozinha. O tempo foi passando até que finalmente os seus olhos abriram de novo, com a volta da sua pupila, que estaria entre a vida e a morte, e só foi lá para poder se despedir da sua mestra. Antes da sua pupila partir, ela avisou que ela lutou pelo povo, alcançando assim o título de heroína. Mas o imperador acabou ficando com muito medo do seu trono ser roubado dele, e mandou seus soldados e seus guerreiros mais poderosos para poder matá-la. Foi então que a nossa protagonista percebeu que o império que ela lutou tanto para poder manter de pé estava totalmente corrupto, e ela viu nas palavras da sua discípula que as pessoas agora estão sendo usadas como objeto e morrendo de maneira covarde pelo imperador. Depois de muito tempo sem sair daquela montanha, ela finalmente iria sair para poder ajudar de novo o povo e ser aquela heroína que vai sujar as suas mãos pelo bem maior. O retorno do Cavaleiro da Morte de nível apocalíptico. Tudo começa numa guerra mortal no Império de Helios. Essa guerra não vai ter um final feliz, pois o espadachim mais forte do Império, Aios, caiu sob combate. O seu último golpe não foi o bastante para derrotar o Cavaleiro da Morte. Mesmo o golpe dele não sendo efetivo para matar aquela criatura, aquele golpe mortal acabou não matando ele, mas despertou ele do seu sonho. Quem almejou o mal sobre o mundo foi o Arquiliche Dorgo. Dentre os corpos dos inocentes ele emergiu. Com o imperador sobre os seus pés, Dorgus iniciaria sua coroação, se proclamando o rei do mundo. Muitos governam pela força, pela destreza, até pelo amor, mas Dorgus queria unificar o mundo eliminando os humanos. Junto com ele estariam seus reis demônios, e o seu soldado mais forte, o Cavaleiro da Morte, que trouxe para ele a coroa. Dorgus já estava pensando no futuro e acabou até baixando a guarda dele. Isso deu tempo bastante para o Cavaleiro da Morte atacá-lo. Sorte dele que o golpe não foi muito letal. Foi então que Dorgus percebeu que o seu Cavaleiro da Morte saiu do controle dele. Dorgus ordenou para os seus ex-demônios matá-lo. Porém, o Cavaleiro da Morte era muito forte e acabou eliminando eles. Após a queda dos ex-demônios, Dorgus seria o próximo alvo. Ele não percebeu, mas ele transformou o Cavaleiro da Morte numa arma muito letal, ao ponto de ser até mais forte que ele mesmo, caindo em combate pela mão da própria arma que ele havia criado. Damian, mesmo estando sob o controle de Dorgus, mesmo ele não controlando seu corpo, ele estava lá, ele viu tudo o que aconteceu. Dorgus obrigou a Damian a matar sua família, por isso que ele estava muito puto com Dorgus. Depois que ele salvou o mundo, Damian ele não queria ter paz, mas pelo menos ele queria confessar os seus pecados, antes dele descansar em paz. E ele contou que ele tem um talento de acabar com a honra da família. Primeiro foi através de uma briga no bar, depois ele deixou-se levar por uma provocação trivial de um outro nobre e acabou agredindo ele. E esse nobre era filho do Marquês de Lindblume. Para que a família dele não caísse sobre contradições burocráticas, a irmã dele teve que aceitar o casamento forçado com o filho do Marquês. Nesse lugar, ela era brutalmente espancada todos os dias por ele. Quando o nosso protagonista soube disso, ele ficou muito triste, e ele se lembra que ele tem um talento de pisar no futuro da família dele. Ele não querendo assumir as suas responsabilidades ainda, ele pediu muito dinheiro e deixou as terras da sua família como seguro. E ele acabou se lembrando que o talento dele levou a família deles a perderem a propriedade deles. O pai dele, não aguentando tanta desonra e desgraça, acabou o expulsando de casa. Mesmo ele passando por todo aquele inferno de reprovação nele mesmo, ele acabou vendo a sua irmã dando um último ato de bondade para ele. Ela havia dado um dinheiro para que ele não saísse de mãos abanando. Foi
nesse momento que a ficha dele caiu. A irmã dele, mesmo estando com o coração partido, ela havia mostrado bondade para ele. Alguém queria dar uma chance para Damian, para que ele pedisse perdão pessoalmente, o retornando de volta para o passado, usando todo o seu conhecimento do futuro para que ele limpasse a bagunça dele no passado. E ele pensava que hoje só Deus sabe a dor dele, ele teve que perder para dar valor.